poderia falar assim, ó, tem uma zona de certeza positiva da liberdade de expressão. Uma zona em que todo mundo concorda que aqueles casos a pessoa tem plena liberdade de expressão. Tem uma zona de certeza negativa, que são quando a pessoa está cometendo crimes. E surgiu uma nova zona, por quê? Porque hoje as fake news se percebeu que elas podem influenciar e manipular a própria democracia. Vamos fazer uma análise rápida, tá? Os 7 maiores partidos do país têm, sabe quantos filiados no Brasil? 10 milhões de filiados. 10 milhões de filiados. Vamos supor que esses 7 partidos formam lá uma coligação, e esses, ou uma parte desses partidos formam uma coligação e formam uma indústria de fake news para manipular o voto das pessoas. Escancaradamente, manipular o voto. E elas têm lá seu conjunto de filiados que participa disso, eles incentivam as lideranças, os outros se comportam de acordo com a orientação das lideranças, e isso acaba minando a própria capacidade das pessoas de se orientarem de acordo com a verdade para tomar suas decisões, para um voto consciente. E isso está numa zona cinzenta, entendeu? Mas você acha que isso é um fato novo? Porque eu acho que isso aí é o jogo sendo jogado como sempre foi. Porque se a gente for parar para analisar antes da internet, quem que era dono das maiores rádios e das TVs? Eram os políticos. Então esse não é um problema novo, mas antes nunca houve esse movimento para a gente realmente passar leis para que esse problema não existisse, entendeu? Uhum. Por isso que a minha dúvida, por isso que eu tenho uma certeza que as pessoas não querem passar essa lei para acabar com o problema da fake news. Elas querem tomar de volta o controle da mídia. Porque o que aconteceu com a internet? Quebrou o monopólio das grandes mídias sobre o que era verdade. Antes passava na Globo, era fato, acabou. As pessoas nem discutiam. A internet quebrou com isso. Perdeu-se o poder desses grandes poderosos da mídia, entendeu? E eu acho que eles têm influência política e é eles que estão influenciando para passar essas leis de fake news, porque aí eles conseguem, talvez, numa vã esperança, aumentar o controle, recuperar o controle que eles tinham. Legal. Monark, eu acho totalmente legítima e bem assim fundada a tua preocupação com isso, e eu tenho essa preocupação também. Eu quero que a internet seja um ambiente livre de liberdade de expressão, de colocação de perspectivas diferentes sobre a realidade, e nós sempre entendemos isso muito bem na Lava Jato, mesmo quando as pessoas nos criticavam, mesmo quando interpretavam de modo até absurdo a realidade. Agora, a preocupação que surge não é um problema novo, mas a preocupação que surge é porque o ambiente é novo, esse ambiente de novas tecnologias, de notícias se multiplicando, de viralização de notícias. E deixa eu trazer aqui um experimento que talvez enriqueça um pouco a nossa perspectiva, tá? Foi um experimento feito na década de 50 ou 60, chamado experimento de Asch. Esse pesquisador ele colocou várias pessoas numa sala e colocou na frente delas um exercício. E nesse exercício, ele mostrava na parte direita, na mão direita, ele segurava uma folha que tinha 3 linhas, linha A, linha B, linha C, e na esquerda tinha uma linha só. E o exercício era, os participantes tinham que dizer qual que era o tamanho da linha que estava nessa mão, que correspondia a qual das letras das 3 linhas que estavam na outra mão. Ou seja, o cara era um exercício fácil, visual, cara. Cara, era muito fácil o cara acertar. O cara olhava a linha que estava numa mão e tinha que dizer qual que era o tamanho, a qual que ela correspondia no tamanho em relação às 3 linhas que estavam na outra mão. Letra A, letra B ou letra C. Cara, ninguém erra esse exercício. Era fácil. Os tamanhos das linhas não eram parecidos. Daí colocaram as pessoas, mas com um segredo. Todos eram atores, menos um que era o verdadeiro testado. Tá, tô ligado qual que é essa porra. E aí, os atores começavam dando a resposta errada. Linha A, linha A, linha A, linha A. Chegava na vez do participante, ele olha para os lados e fala assim, linha B. Aí outro, linha A, linha A. E aí vem a próxima folhinha. E aí o que acontece? Vai lá os atores falando de novo a linha errada, linha C, linha C, linha C, linha C. Aí vem o ator, ele olha para o lado, fica sem jeito, linha C, falando a resposta errada. Esse experimento, ele foi feito centenas, dezenas de vezes, centenas de vezes. E qual que foi o resultado? Mais de 50% das vezes, a pessoa dá mais de 50% das respostas erradas. Nós tendemos a nos comportar como parte de uma manada, certo? E quando você simula o ambiente de manada, e veja que eu estava falando de 10 milhões de pessoas filiadas aos 7 maiores partidos, e uma indústria de robôs, né, que replicam notícias, isso permite a criação de um ambiente de manada para manipular a opinião, manipular a condução, manipular voto. E aí a questão vem, até que ponto isso é legítimo? Quando a gente não tinha ainda esses grandes mecanismos de massa, de internet, replicação de robôs, de fake news, eu entendo que a liberdade, vigia aí a liberdade de expressão. Agora, conforme isso se aproxime de um ambiente em que isso manipule a vontade, o voto dos eleitores, manipule a verdade com fatos evidentemente falsos, que contrariam a ciência, que contrariam... E claro, eu entendo que perspectivas diferentes de ciência devem ser respeitadas. Perspectivas diferentes devem ser respeitadas. Quem diz aonde que a ciência é consciência? Eu entendo. É que, tipo...
O seu argumento é, antigamente as pessoas que manipulavam, a gente sabia quem era, agora todo mundo pode fazer. Mas, mano, isso é bom, tá ligado? Pra mim, é melhor a gente ter um ambiente... Porque, sabe qual que é a verdade? Não tem como você acabar com a manipulação do debate público. Não tem como. Eu acho que é aquela coisa de meio que ser fé, sabe? Você tem que ter fé em Deus e acreditar que essa parada que ele criou tem mecanismos, entendeu? E você tem que confiar que não vai ser a lei que vai controlar o debate para que ele seja positivo. E sim vai ser a cultura, e sim vai ser a gente conversando, as ideias sem troca de ideias. A partir do momento que você coloca o Estado para fazer esse controle, eu acho muito perigoso. Eu entendo o argumento que a gente tem agora muitos grupos políticos que estão utilizando desse novo ambiente para manipular as massas. O meu argumento é que grupos políticos usando do ambiente midiático para manipular as massas sempre existiu. E o perigo de controlar a comunicação para resolver esse problema é infinitamente maior do que o problema em si. Porque é um problema que a gente lida desde quando a humanidade é a humanidade. E ela não destruiu a humanidade, entendeu? Mas eu acho que a humanidade pode ser destruída se a liberdade de expressão for cada vez mais cerceada. E, infelizmente, eu entendo que é nobre, talvez, as intenções de quem quer passar leis ou fortalecer a rigorosidade do Estado nesse sentido. Mas eu acho que, apesar de nobre, é uma visão que vai levar a gente para um caminho, infelizmente, de menos liberdade e um caminho ruim para a sociedade, sabe?